Os irmãos estão sem força, grite mais alto. A minha casa é uma bênção de Deus. Melhorou. É porque às vezes não é, né, irmãos? Às vezes não é, esse é que é o problema. Por mais que você enfrente batalha, enfrente luta, a sua casa é uma bênção de Deus. Porque é onde você habita, onde você mora. Não tem esse negócio de dizer que demônio... Eu vinha para o culto e estava ligado numa rádio, que eu esqueci até qual era. Aí o pastor disse assim: na nossa reunião de hoje à tarde, veio 5 demônios participar da nossa reunião. Rapaz, eu nunca tinha visto isso não. Aí deu o nome dos demônios, tudinho. O demônio da cachaça, demônio da fofoca, demônio da tira-vida. Deu 5 demônios. E eles estão participando da nossa reunião aqui. Eu vou dizer para vocês que aqui não tem demônio, que as portas do inferno não prevalecem contra a casa de Deus. O demônio vai ficar lá fora mesmo, aqui dentro ele não vai entrar não. Porque onde o demônio opera muito, Jesus não está operando. É ou não é? Se Jesus está operando, tem libertação. As pessoas são libertas. E nós somos libertos e alcançados, irmãos, através da palavra de Deus. Esse ensinamento que nós vamos falar aqui são ensinamentos para a eternidade. A Bíblia não muda. Ela jamais mudará, ela vai ser de geração em geração. Foi lido em Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 4, que diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ele começa dizendo que Israel tem que entender que o Deus de Israel é o único. Porque as pessoas dizem assim: não, mas só existe um Deus. Não, a Bíblia está dizendo assim porque existem outros deuses. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, existe Deus de imagem de escultura. Salmo 115 fala: tem Deus que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não vê. Então existe vários deuses. Se eu adoro esse copo aqui, eu coloco esse copo como a minha adoração, ele passa a ser o meu Deus. Eu me lembro de um empresário, ele abriu um comércio em frente ao restaurante que eu tinha, e quando ele foi inaugurar, ele disse assim, e aí eu perguntei: como é que está a loja? É meu Deus, esse lugar é meu Deus. Eu disse: ô meu pai, se for seu Deus, vai cair muito cedo. Rapaz, foi incrível, ele passou 3 meses e ele fechou as portas. Ô Deus fraco. O nosso Deus é o Deus que abre porta e ninguém fecha. Então ele está dizendo para esse povo, para essa nação, colocar sempre na mente que o Deus que deveria ser adorado seria o verdadeiro Deus de Israel. E esse Deus, você não consegue ver ele. Ele é diferente dos demais, não é verdade? Que você vê o Deus, mas não vê o efeito daquele Deus. Mas o Deus de Israel, você não vê ele, mas você vê o efeito dele na sua vida. Você crê nisso, irmãos? Ele é igual a esse vento que eu estou sentindo aqui do ventilador. Eu sei que tem um vento tocando em mim, mas eu não consigo ver. Mas o vento está tocando em mim. É o efeito do vento. Mas eu não estou vendo o vento. Mas eu estou acreditando que tem vento daqui, saindo daquele ventilador, porque ele está tocando em mim. Se você acredita que Deus existe, sinta Ele tocar na sua vida nessa noite, aqui nesse lugar, amém, irmãos? Você tem que vir para a igreja com fé. Eu sempre digo aos irmãos que você venha para a igreja para prestar o seu culto a Deus e dizer: Deus, fala através da tua palavra. Quando ele quer falar, ele fala na vida da pessoa através de qualquer pregador.
Hoje eu estou pregando, mas qualquer pregador desses que estão aqui atrás, se estivesse ministrando a palavra, Deus estaria falando da mesma forma. Mas eu estou ministrando para a família e vou profetizar que a sua família vai sair diferente daqui. Todas as barreiras vão cair por terra. Então, quando nós acreditamos que Deus é o único Deus, deve ser adorado, glorificado, exaltado, nele nós devemos confiar. E quando você confia em Deus, irmãos, é impressionante. A confiança é igual a oração. Oração tem que andar com ação. É ou não é? Não adianta você orar e não ter ação. Você tem que orar e ter atitude. A fé é da mesma forma. Você tem que crer, acreditar, mas tem que fazer a sua parte. Se você observar, o cego de Jericó, ele sabia que Jesus ia passando, e ele acreditou que Jesus podia curar ele. Foi ou não foi? Foi Jesus até o cego ou o cego foi até Jesus? O cego foi até Jesus. A mulher com fluxo de sangue, 12 anos, se arrastando no meio da multidão. Jesus foi até a mulher. Poderia, como é que pode ser? É muito ruim. Uma mulher dessa, 12 anos se arrastando com fluxo de sangue. Por que Jesus não vai até a ele? Até a ela? Por que ele não mandou chamar ela aqui e trazer? Pelo contrário, ela se arrastou e tocou em Jesus. E ele disse: alguém me tocou. Aí disseram: como é que pode na multidão dessa, como é que é impossível alguém não te tocar? Ele disse: não, mas alguém me tocou de uma forma que de mim saiu virtudes. Então não adianta você estar só na igreja e não olhar para os mandamentos e não colocar ele em prática. Você tem que crer que o que Deus escreveu na palavra de Deus através dos homens, eram homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, para servir de diretrizes para as nossas vidas, para nos dar um rumo, para nos dar uma direção e para nos conduzir de forma correta. Como eu administrar a minha vida, como eu equilibrar a minha vida. Eu preguei agora recentemente numa igreja, se não me engano foi no Sítio Aratenha, sobre equilíbrio. E Salomão, ele usou, para falar de equilíbrio, sabe o quê? Quem sabe aí? Ele usou um dos instrumentos mais antigos, a balança. Provérbios capítulo 11. Balança enganosa é abominável ao Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Ele botou a balança. Ele disse: a balança, se eu for pegar aqui um casal, vamos ver qual é o mais equilibrado e qual é o mais desequilibrado. Será que a balança vai dar equilíbrio? Pode ser que sim, mas eu acho que a maioria vai ficar assim, ó, desequilibrada. Um mais pesado e um mais leve. Mas a Bíblia, ela serve de instrumento para o marido e para a mulher ou não? Então a vida conjugal, ela deve ser equilibrada conjugalmente. Ambos devem equilibrar a sua vida. Porque afinal de contas a gente prega, a gente ensina e não se equilibra por quê? Mas eu sou professor e minha vida é equilibrada? Não. Então a lição não está servindo nem para mim. Eu estou pregando, se não servir para mim, não sei como é que vai servir para você. Então ele está dizendo: ó, Israel, vocês têm que entender que o nosso Deus é o único Deus. Aí no versículo 5 ele diz assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Ele coloca o seguinte, ó, quando você ama, olha aqui, eu vou usar o Paulinho, mas a Raíssa, que eu acho bonita, que eles andam juntinho. O amor, né? Eles sempre sentam juntinho ali, agarradinho, só não pode botar a cabeça no ombro daqui, ele não bota mais não. É um casal bonito, mas eles andam sempre juntos, né? Porque se amam. Eu vejo na vida dos dois, do Paulinho e da Raíssa, muito amor.
Eu vejo eles se casando e sendo um excelente casal, construindo uma família, sendo abençoado por Deus. Porque eles têm que se amarem, mas eles têm que colocar o amor de Deus acima do amor que existe deles um pelo outro. Quando você diz que ama a Deus e você não aparece na igreja, eu particularmente não acredito muito. Porque quando a gente ama, a gente quer estar ali naquele lugar, né? Eu vi na semana passada no congresso, desesperado querendo estar no congresso, porque o Marquinhos estava trabalhando. Atrás de um Uber, ele conseguiu, queria estar naquele lugar. Porque quando você ama, você quer estar perto. Ele está dizendo: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Enquanto você tiver forças, se arrastando, porque aquela mulher com fluxo de sangue, ela foi se arrastando. Ela encontrou o limite, né? Talvez ela cheguei no meu limite, mas alcancei o meu objetivo. Eu toquei nas mantas do mestre e eu recebi minha cura. Então você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Dê uma glória a Deus para o Senhor e aplauda a Deus. E acontece muito assim, quando você vem do mundo, que você aceita Jesus, que você saiu daquele mundo que você era perdido em tudo, totalmente desmantelado, para se equilibrar na igreja, é devagarzinho. É um aperto aqui, um aperto ali, é no discipulado, é na doutrina. Eu não perdi um culto de doutrina quando aceitei Jesus. Toda vez que eu voltava para cá, eu dizia assim: eu não sou crente, não. Por que, meu filho? Sou nada do que o pastor pregou ali, eu não estou fazendo nem a metade. E eu gostava, eu apanhava, eu disse: isso é bom para mim, porque ele está dizendo o que eu preciso fazer. Eu entendia que aquilo que ele estava falando, ele estava me dando uma direção para mim seguir. É ou não é? Está dizendo: você está andando no caminho errado, você tem que mudar nisso aqui, comportamento, equilíbrio, você tem que se ajustar. E eu recebia aquela palavra e colocava na minha vida, e na outra doutrina já doía menos, ia doendo menos. No final, a doutrina eu já estava dando glória a Deus. Porque às vezes essa doutrina é pesada. A doutrina não é pesada. É o contrário. Ela é uma palavra que ela nos ajusta. Ela nos orienta, não é pesada. Não. Ela bate naqueles que são tolos. Porque a palavra de Deus diz que a vara é para quem? Para as costas do tolo. Mas se uma doutrina está falando e você está enquadrado nela, você vai dar o quê? Glória a Deus. Então, quando você ama a Deus, você tem que amar e mostrar esse sentimento de amor por Deus. Primeira coisa que você tem que fazer: ter zelo por as coisas de Deus. E ele diz, versículo 6: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha só. Às vezes, a parábola da semente, ela nos traz um grande ensinamento. Diz que o semeador saiu a semear a sua semente, uma caiu à beira do caminho, outra caiu sobre as rochas, outra caiu num terreno fértil, e aqui caiu num terreno pedregoso, nas rochas, ela não cresceu. Ela foi na superfície. Rapidamente o inimigo foi lá e tirou. Mas a que penetrou no coração, ela produziu. E o inimigo não teve poder de tirar. Então a palavra, ela não pode estar na superfície do seu coração. Ela tem que estar dentro do seu coração. Sabe para quê? Salmo 119, ele diz o quê? Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. Amém? Ele está dizendo: guardei a tua palavra no meu coração, dentro. Quando se guarda, não se guarda na superfície, guarda dentro, né? Por isso que às vezes você vê muitos crentes afastados, desviados. O que houve? Pastor pisou no meu pé, pastor foi grosso comigo. Sempre é o pastor. Mas quando você é crente, não é a pisadinha no seu pé que você vai te tirar da presença de Deus. A palavra está enraizada no teu coração. Amém? Não vai ser ninguém que vai te tirar da presença de Deus.
E ele diz, estas palavras que te ordeno estarão dentro do teu coração. Quando está dentro do coração, você está protegido. É uma arma que você tem. Por quê? Porque você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus está dentro do teu coração, não tem lugar para mais nada de ruim. Concorda comigo? Se Deus está dentro do teu coração, a palavra está guardada, a palavra é defesa. É ou não é? É uma arma poderosa. E você pode repreender todo o mal. Então ele está falando aqui para ensinamento dos pais, transmitir para os filhos. Ele estava dizendo, ó, como nós devemos conduzir os nossos filhos. Por exemplo, nós temos o departamento de criança. Como nós devemos conduzir as crianças? Ele está nos ensinando. Versículo 7 ele diz assim, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Será que nós estamos longe de fazer isso aqui, irmão? A realidade é essa, nós estamos longe. Ele está dizendo, ó, ensina os teus filhos assentado. O momento que você tiver com seus filhos, você deve estar falando da palavra de Deus. Às vezes a gente se reúne em casa para falar da igreja, para falar do pastor, para falar do irmão, para falar da irmã. Não é para acontecer isso não, mas parece que acontece. Entendeu? Mas está dizendo assim, se você não tem proveito nenhum fazendo isso, mas você vai ter muito proveito quando você sentar na sua casa, tu aproveitar para falar a palavra de Deus para os teus filhos, para tu ensinar os caminhos do Senhor para os teus filhos. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentada em tua casa, e andando pelo caminho. Até quando você for passear, né? Até quando você for fazer um passeiozinho, você vai falando, vê a natureza. Olha aí, meu filho, você está vendo que coisa bonita, que coisa linda da natureza? Foi Deus que criou. Olha esse mar, que coisa bonita. Foi Deus que criou. Diga para seu filho a diferença do que o homem faz e o que Deus faz. Eu falei para isso para uma pessoa que é ateu, e ele virou as costas e saiu. Disse, Deus não existe. Eu disse, rapaz, eu acredito que ele existe. Por me prove. Eu vou lhe dar um exemplo aqui. Se chover todo dia, o mar aumenta? Não. E se não chover de jeito nenhum, ele seca? Não. E o açude? Se chover todo dia, ele faz o quê? Ele transborda. E se não chover, ele seca. Existe alguma diferença de quem criou o mar e de quem criou o açude? Existe ou não existe? Porque o mar foi feito por a mão de Deus. Pode chover que chover. Ele disse para Isaías que eu coloquei trancas e ferrolhos somente até aqui virar o orgulho das tuas ondas. Deus domina tudo. Então, todas essas coisas que Deus está falando, é que nós devemos ir mostrando para os nossos filhos, para que os nossos filhos eles passem a ter temor da palavra de Deus. Entender que só existe um Deus verdadeiro. Só existe um Deus fiel. Por isso que ele diz, e as ensinarás aos teus filhos. Ele está falando da palavra, e delas falarás sentada em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Até aquele momento que você vai se deitar, que vai dormir, quando a criança tem 7 anos, 8 anos, você bota na cama para brincar, né, antes de dormir, até ela dar o sono. Aquele momento você deve aproveitar para falar da palavra de Deus para ela. Quando você acordar, você deve falar da palavra de Deus para o seu filho. Meu filho, Deus nos concedeu uma noite de sono e agora nos concede mais um dia de vida. Vamos agradecer a esse Deus? Nós estamos falhando nisso? Estamos sim. A vida é corrida, a vida não é fácil. Mas as oportunidades que nós tivermos, nós devemos fazer isso. Por quê? Porque a gente observa
que a palavra de Deus, em muitos corações, elas estão na superfície. A gente às vezes estamos deixando Deus assim de graça por nada, por qualquer motivo. É ou não é? Sem razão. Sem motivo nenhum, eu não quero mais ser crente, acabou. Não quero mais servir a Deus. Será que a palavra de Deus enraizou nesse coração? Não, ela está na superfície. E quando ela está na superfície, você não tem fé. Mas quando você tem fé, você nunca desiste do Senhor. Não tem nada, nenhum motivo. Você não vai encontrar motivos nenhum para dizer assim, eu saí da presença de Deus por causa disso e isso. Sabe por quê? Porque quando você tem fé, você não olha para o seu pastor não, porque o seu pastor pode cair e você cai junto. Você olha para o pastor dos pastores. Você olha para Jesus e você vai ver a perfeição. E nele você deve firmar a sua fé. Amém? Então nós devemos ensinar os nossos filhos a caminhar. E assim deve ser de geração em geração. Abra aí no Salmo 78. Versículo 3, Salmo 78. Quem pode ler o versículo 3? Olha o que ele está falando. É o 78, 3. Salmo 78, versículo 3. Ele diz assim, ó: os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos nossos filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que ele fez. Observe o que o salmista está dizendo, que foi Asaf. Ele está dizendo que os pais não devem encobrir as maravilhas de Deus. O filho nasce aqui hoje, a primeira coisa que a gente vai ensinar o filho é o quê? Vamos lá, quem sabe? Papai. Primeira coisa é o papai ou a mamãe, é ou não é? É ou não é? Ele está dizendo que nós devemos ensinar, não está errado ensinar papai e mamãe. Mas inclua Deus também no negócio. Ensine o seu filho também a aprender as maravilhas de Deus. Ele estava dizendo, ó, conte para os seus filhos o que Deus fez desde o início até agora, para que eles acreditem que Deus é o único Deus verdadeiro que manda em Israel. A gente ensina a chamar papai e mamãe, ensina a chamar o nome do melhor time do Ceará, Fortaleza. Aprenda a falar Fortaleza. Vai ensinar papai, mamãe e Deus. Diga, Deus é o Criador, Deus foi quem fez a natureza, Deus foi quem criou os céus, criou a terra, o mar, tudo que nele existe. Para você implantar na cabeça daquela criança, que ela vá crescendo, sabendo que existe um Deus verdadeiro. E esse Deus verdadeiro é quem comanda tudo. Então ele diz, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que ele fez. Quando ele fala que você deve mostrar os louvores do Senhor, nós temos a impressão de que, irmãos? Que nós devemos cantar. É ou não é? Mas ele não está falando disso não. Ele está falando que quando você age de uma forma correta, como um servo de Deus, o nome do Senhor é louvado
e o nome do Senhor é glorificado. Amém? Então, nós devemos ensinar os louvores do Senhor, apresentar os feitos que Ele tem feito, as maravilhas que Ele faz, o poder que Ele tem de mudar. E assim nós devemos implantar na cabeça dos nossos filhos. Hoje nem as escolas ensinam mais, né, irmãos? Ensinam tudo errado. Hoje nós estamos vivendo um tempo tão perigoso que nós deveríamos estar fazendo isso aqui constantemente. Porque antigamente os colégios ainda ensinavam de uma forma melhor, né? Hoje já ensina tudo o contrário. Que a criança tem 10 anos, ela tem o poder de decidir o que ela quer ser. Se quer ser João, se quer ser Maria. Então nós estamos ameaçados. O que é o nosso socorro? É implantar a palavra de Deus no coração dos nossos filhos. Amém? Eu trabalhei com uma jovem, filha de um pastor, e ela estava no colégio, aí mandaram ela fazer uma reza. Ela disse assim, eu posso orar? Porque eu sou crente, eu posso orar. Porque a diferença de reza e crença, de reza e oração, é porque a reza ela é repetitiva. Meu filho, se pecou, pecou. Sem Ave Maria. Esse aqui que foi coroinha sabe melhor do que eu, Ribamar. Sem Ave Maria, sem Pai Nosso, Santa Maria, Salve Rainha, crê em Deus Pai. Sabe tudo. Então é repetido. Você está com dor de dente, 70 Ave Maria. Aí Jesus disse assim, olha, quando vocês orares assim, Pai Nosso que está no céu, santificado é o teu nome. Ele está dizendo, ó, não repita as orações. Se você quer a porta de emprego, você diz, Senhor, eu quero te pedir um emprego. Se você está com dor de dente, Senhor, eu quero que esse dente passe a dor. Agora. O Edvan não nem precisar de extrair mais o dente, já extraiu o Edvan. Senhor, eu quero que tu abençoe minha casa, minha família. Oração objetiva. Com fé, orando com fé. Tudo que você faz com fé, você chega lá, irmãos. Vou te explicar por quê. Porque quem tem fé não desiste. Pode observar. Crente com fé, quanto mais bate nele, mais ele se fortalece. Pode bater, mas está batendo aqui, mas eu creio naquele que está, né, dominando tudo. Aumente a sua fé. Acredite nesse Deus, é o que o salmista está ensinando aqui. Passe para os filhos. Não encobriremos os filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor. Mostrando à geração futura, o que é isso? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o que aconteceu? A bênção que estava no pai passou para o filho, depois do filho passou para o outro, e assim foi de geração em geração. É ou não é? Qual foi o homem que ele disse assim, eu vou cortar o teu braço e a tua descendência acabará? Eli. Ele era infiel, era um sacerdote, e Deus matou Eli, morreu os filhos, e ele disse, até aqui, vou cortar o teu braço, tua descendência se acabou, por causa da infidelidade. Então vamos, quando a criancinha for crescendo, ao invés de dar um camelo, compra uma revistinha de quadrinhos, que bote a arca de Noé, bote os animais, para ela se perguntar e você dizer, meu filho, isso aqui foi a arca de Noé que aconteceu, aí você conta a história para o seu filho, do Deus verdadeiro de Israel. Você passa para a mente dele e assim vai sendo de geração em geração. Você já imaginou que nós estamos aqui falando de quantos mil anos atrás? Mais de 2000 anos atrás. E nós estamos aqui contando a história. E daqui a 2000 anos pela frente, se ainda existir, essa história vai ser contada do mesmo jeito. Porque até Jesus voltar, nós vamos escutar a palavra de Deus. Amém, irmãos? E só vai subir aqueles que acreditar que a palavra de Deus é fiel e verdadeira. E Ele vai vir buscar a sua igreja. Então, agora, na nossa estadia aqui na terra, que nós não somos da terra, somos peregrinos, a nossa vida depende muito de qual é a nossa reação. Como eu estou conduzindo minha vida?
Está na balança equilibrada? Está. O casal está equilibrado? Está. Naturalmente, escutem, a bênção ela vai surgindo em tudo que o casal vai fazer. Está tudo de acordo com o outro? Está. Deus começa a abençoar na união, no amor, na espiritualidade, na prosperidade financeira. Toda as áreas do crente, ela passa a ser abençoada por Deus. Você crê nisso, irmão? Ela passa a ser abençoada por Deus. Porque você está enquadrado nos mandamentos que Deus deixou para você cumprir, te ajustar. Como é que eu estou na igreja todo dia e não consigo me enquadrar em nada que a Bíblia me ensina? Eu estou fazendo simplesmente o sacrifício de tolo. Não adianta você dizer assim, eu estou bem com Deus. Quando eu vejo o crente, irmãos, ausente da escola dominical, ausente da consagração, ausente do círculo de oração, ausente do evangelismo, ausente dos cultos de doutrina, Santa Ceia não aparece, está morto. Pode enterrar que morreu. Espiritualmente está morto. Porque quando você está vivo espiritualmente, você diz como salmista, eu queria morar na casa do Senhor todos os dias. Eu me alegrei em casa quando eu soube que tinha culto para vir à casa do Senhor. Amém, irmãos? Então, quando você vê uma pessoa dessa natureza, observe e ore por ele que ele já está morrendo. Ou já morreu. Mas a palavra, ela consegue ressuscitar você espiritualmente. É você ouvir a palavra de Deus e dar credibilidade à palavra de Deus. E não é o que o pastor falou. Eu posso falar algo aqui que não está na palavra. Mas se eu falar o que está na palavra, eu estou transmitindo para a igreja o que Deus está falando para todos nós que estamos aqui. E Deus está falando para toda a igreja. Quando se quer, dê glória a Deus para o Senhor Jesus. Vamos colocar no eixo. Vamos colocar na balança a nossa vida. O que quer botar na balança? Chegar em casa, conversar. Onde é que nós estamos errando? Onde é que nós estamos falhando? O que podemos fazer para melhorar? Ele está dizendo aqui que, no versículo 5 do Salmo 78, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que os fizesse conhecer os seus feitos. Ele está dizendo, olha, foi dada uma lei, para, lá em Moisés, para que daqui a 100 anos, 50 anos, 2000 anos, esta palavra seja ministrada a cada dia às famílias. E se assim eu fizer e obedecer, grande vai ser a bênção do Senhor no meio da sua família. Então vamos pensar direitinho como é que nós vamos educar os nossos filhos. Eu me lembro que há um tempo atrás, na época do Orkut, Orkut era? E Orkut? Era. Eu recebia oi, aí eu olhava, era uma criança. Eu disse, como é que pode? As crianças estão tendo acesso às redes sociais, que é um veneno para os adultos, quanto mais para as crianças. Mas se a gente tivesse, ao invés de ter dado um celular, ter dado uma bíblia de desenho para ela, um brinquedinho para ela, ao invés do brinquedo a gente trocar por uma bíblia, com imagenzinha, tem, não tem? Nós estamos projetando a nossa família para o futuro. Aí lá na frente, daqui a 20 anos, 30 anos, 40, 50, a outra geração vai passar para outra geração os ensinamentos do Senhor. E assim sucessivamente, até Jesus voltar, a palavra do Senhor vai ser ministrada e ensinada para conduzir o seu povo até a chegada da igreja na glória e morar no céu eternamente. Por isso que tem os ensinamentos, que é para a gente colocar em prática. Versículo 6 diz assim, para que a geração vindoura a soubesse
os filhos que nascessem, os quais se levantassem e contassem os seus filhos. Ele está dizendo, ó, você deve contar, sempre contar os benefícios de Deus. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, irmãos, eu fui batizado através da natureza. Eu ia no Ceasa, na Saveirozinha, aí estava cantando o hino do J. Neto, e eu já ia muito alegre, ouvindo aquele louvor às 6 horas da manhã. Aí eu fui por aqui, quem vai para Maracanaú, aqui para Calcaia, aí eu passava sempre naquele mesmo caminho, tudo seco, no verão, e eu passei num pleno inverno, muito bom. Aí quando eu ia nascendo aquele sol, que eu olhei assim, vi aquela natureza tudo verde, e aquele sol, isso é para eu ver a glória de Deus. Aí eu me enchi de uma alegria tão grande, irmãos, coisa que a gente não faz muito mais hoje. Eu chorava tanto que não me segurava, irmão. Comecei a falar em línguas estranhas dentro do carro e me assustei, que eu nunca tinha visto aquilo, meu Deus. Parei o carro, depois fui para o Ceasa. Quando cheguei no Ceasa, os olhos estavam tão vermelhos de chorar, botei um óculos escuro. Fui comprar batata doce. Eu estava comprando batata doce, o cara bateu nas minhas costas assim, Pai do Senhor. Eu olhei para ele, Pai do Senhor, você me conhece ontem? Não, não lhe conheço não. É porque você está cheio do Espírito Santo de Deus. Impressionante como a gente consegue entender quando a pessoa está cheia e quando está vazio. É ou não é? Nós estamos ultimamente um pouco vazios. Nós temos que procurar a essência, buscar mais Deus, ser mais fiel a Deus, sentir vontade de chorar na presença de Deus. Eu me lembro quando eu cheguei aqui há 24 anos atrás, 25, no Templo Central da Carlos Araújo, nos 3 hinos da harpa, a igreja chorava. Nos 3 hinos da harpa, a igreja era batizada com o Espírito Santo, irmão, você acredita? Toda igreja adorava ao Senhor na hora dos 3 hinos da harpa, toda igreja abria a boca e louvava o nome do Senhor. Hoje a pessoa está com o microfone aqui louvando, quando chega ali que o outro vai cantar, o outro não abre a boca, está ali embaixo. Você sabia que na hora do louvor, toda igreja é para estar louvando, engrandecendo o nome do Senhor? Ah, o culto não prestou, o culto não sei, você não prestou também. Você não prestou, não veio para prestar um culto racional a Deus? Venha com o intuito de servir a Deus, não olhe para o seu irmão nem da direita nem da esquerda, não, venha dizer, eu quero sentir a tua glória. Hoje eu quero ser cheio do teu Espírito, Senhor. Eu quero que você revele para mim através da tua palavra, dos louvores. Deus começa a tocar no coração do crente, um começa a dar glória a Deus e o outro começa a dar aleluia. Daqui a pouco tem crente com a língua enrolada, falando em línguas estranhas, e o poder de Deus se manifesta na casa do Senhor. Nós estamos morrendo espiritualmente, a realidade é essa. Porque nós temos ouvido a palavra, temos lido a palavra, mas nós não temos feito o mais importante de tudo, praticar a palavra. Que é o mais difícil, né, irmão? É o mais difícil. Então ele está dizendo que estava ensinando a geração vindoura, futura, que os pais começassem aqui a ensinar, por exemplo, o Abraão vai ensinar a sua filha a palavra de Deus. Daqui uns anos a filha de Abraão se casa. Ela vai ensinar o que ela aprendeu do Abraão, a filha dela, é ou não é? Depois aquela outra se vai e a filha dela gera uma família. E a mesma mensagem, o mesmo ensinamento vai de geração em geração. E toda família vai ser abençoada na face da terra enquanto tiver. Porque Deus, ele é fiel. Deus não falha. A grande dificuldade é que nós temos de obedecer. E eu gosto muito eu admiro muito uma família na Bíblia. Eu acho que os irmãos até sabem. Quem é, irmãos? Alguém sabe? Quem? Os Recabitas. Exatamente. Eu admiro os Recabitas. Porque eles foram ensinados através da palavra
E eles observam uma coisa. Olha a obediência dos recabitas. É Jeremias 35. Eles receberam a palavra há 200 anos atrás, o ensinamento. Seus pais disseram assim: ó, meus filhos, não bebam vinho. O ensinamento foi esse: não bebam vinho. Depois de 200 anos, Deus, olha só como é que pode a coisa quando é a obediência. Deus disse assim: Jeremias, vamos olhando aí no versículo 2, por aí, 3. Ele disse assim: Jeremias, enche umas taças de vinho, versículo 2, né? Jeremias 2. Ele disse assim: olha, enche umas taças de vinho, leva à casa dos recabitas e diz que eu mandei eles beberem. Olha só, irmão, o cara tinha enchido a cara. Ora, Deus mandou. A resposta dele foi: não, nós não beberemos. Nós não beberemos, porque nossos pais nos ensinaram a não beber vinho. Deus estava pegando essa lição dos recabitas para ensinar a nação de Judá. Ele disse assim: ó, impressionante. Vocês de Judá, eu enviei profetas várias vezes, várias mensagens para vocês se converterem, e vocês não se converteram. Os recabitas receberam orientação dos seus pais, e eu mandei eles beber vinho, e eles não beberam, porque eles disseram: os nossos pais nos ensinaram a não beber vinho. Olha que coisa linda. Isso é a raridade hoje, irmão. Não é verdade? Por isso que eu gosto, eu acho assim um exemplo, é tremendo, ensinamento tremendo. Senão nós não podemos não. Eles podiam ter dito assim, se fosse hoje: meu pai é quadrado. Na época do meu pai, hoje é diferente. É religioso. Antigamente tudo era diferente, mas vou dizer uma coisa bonita para você. A palavra de Deus é igual antigamente. Ah, mas hoje é isso. A palavra de Deus é a mesma. Não mudou e nem vai mudar. Você tem que se enquadrar nela, se é redonda, se é quadrada, não sei o que for, mas você tem que se enquadrar se quiser ser abençoado. Ele disse: é engraçado, vocês, eu mandei profeta para falar com vocês, tentei orientar vocês de todo jeito para vocês seguir o bom caminho, mas vocês foram rebeldes e não me deram ouvido. E ele pegou o exemplo daquela família para mostrar o mau exemplo de uma nação, mostrando a importância da obediência. Nem todo mundo gosta de doutrina. Por quê, irmãos? Porque doutrina, ela confronta a gente. Ela começa confrontando o pregador, né? Ela começa a confrontar o pregador, porque o pregador vai ter que se enquadrar de qualquer jeito, nem que doa. E não tem perfeito aqui. Tem perfeito? Não tem. Então eu acredito que nenhum homem consiga pregar a Bíblia todinha e viver a Bíblia toda, enquanto estiver na terra, porque ele é imperfeito. Ele vai falhar em algumas coisas. Mas a Bíblia diz que ele é como a luz da aurora. Ele vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Vai se enquadrando, um dia vai chegar na perfeição. O que nós temos que fazer aqui, irmãos? Tentarmos se enquadrar no que a palavra está dizendo. Então nós vamos ensinar a nossa casa, nossos filhos. Teremos uma família abençoada. Teremos uma família equilibrada, porque a palavra ensina tudo. Teremos uma vida financeira próspera. Teremos uma vida espiritual equilibrada. Teremos, de uma certa forma, uma casa ajustada, um modelo, que o mundo possa dizer verdadeiramente, fazer igual Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Para Josué, aquilo era um orgulho ele falar aquilo, diante de uma geração que servia a vários deuses, né? E ele dizer: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Vocês querem servir outros deuses, sirvam. Mas eu e minha casa, nós estamos decididos. Vamos servir ao Senhor. O bom da família é que toda família sirva ao único Deus. Sabe por quê? Porque senão o teu inimigo pode estar dentro da tua própria casa. A Bíblia diz: o teu inimigo está dentro da tua própria casa. Você quer ir para um lado. Você conhece quando alguém está pendendo para o caminho errado, quando você quer vir para a casa do Senhor, tu quer ir para outro lugar. Vamos para a igreja? Não, vamos passear. Vamos para a igreja hoje? Não, vamos dar outro passeio. Vamos para a igreja? Não, vamos ficar em casa, nós estamos cansados. É um querendo matar o outro espiritualmente. Mas aquele que tem a presença do Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que ele renova as suas forças. Você está cansado? O Senhor vem para a casa do Senhor, você sai renovado. O presidente da Almadene, que é o pastor José Carlos de Lima, da Almadene, é da Bahia, era ignorante que nem presta. Da Paraíba. A irmã chega no ciclo de oração e diz: eu estou cansada. Vá-se embora. O que você veio fazer aqui? Vá-se embora para casa. Ora, minha irmã, se você já vem para a igreja desanimar os outros, vai embora. Ele disse que não pode chegar a dizer que está cansado, né? Mas a gente pode chegar a dizer que está cansado, mas queremos ser renovados, não é verdade, irmão? Quem não se cansa? Nós não podemos se cansar de Deus. Mas cansaço físico existe. Até o Senhor descansou no 7º dia. Então o cansaço ele é normal. O que não é normal é você não sentir mais o prazer de estar na casa do Senhor. Aí você diz assim: não, eu vou para ali não, vou para outra igreja, porque ali não sinto mais nada. Na outra igreja você também não vai sentir mais nada. Se você está morto espiritualmente, só tem uma receita: consagração, jejum, oração, renúncia. Abra a boca e glorifique e exalte o nome do Senhor, e o nome do Senhor vai ser louvado e glorificado através da tua vida. Sinta o prazer de estar na presença de Deus, irmão. Sinta o prazer de estar aqui, porque você não foi comprado por pouca coisa não, viu, irmão? Quando você pensar em desistir, olha o que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Morreu, derramou o seu sangue para te purificar de todos os teus pecados. Na realidade, sabe o que acontece, irmão? Nós somos literalmente ingratos. Se formos olhar o que Deus imagina da gente, Ele vai ver muita ingratidão nossa. Não, nós somos muito ingratos. Às vezes a gente reclama com a barriga cheia, e às vezes tem outros passando fome e ainda louvando a Deus e agradecendo ao Senhor. Louve a Deus pela sua casa. Ah, pastor, mas não está muito bem nem em casa, mas vai ficar. Cantaram hino aí, eu não sei quem foi que cantou, disse: passa na minha casa, Senhor. Foi? Então passa lá em casa. Peça o Senhor, vou passar lá na sua casa hoje. Quando você chegar, você diga: Senhor, eu sei que tu já está aqui. Aí você senta, você e seu marido. Já que ele está na sua casa, bote uma cadeirinha para ele sentar. Vamos conversar nós três aqui. Vamos botar nossa casa em ordem. Põe a tua casa em ordem. Bote o que está errado para fora. E passe, em vez de murmurar, você passa a adorar e glorificar o Senhor. O hino 302 aqui diz: em vez de murmurares, cante. E às vezes a gente está murmurando muito e cantando pouco. Você sabia que o louvor ele é uma potência? Vou dizer para vocês que o novo convertido,
Não sabia orar, mas sabia cantar um hino, nada me separa desse amor. Nada me separa desse amor. Foi o primeiro que eu aprendi. Aí eu estava no restaurante e tinha uma cozinheira lá, meu irmão trabalhava na cozinha, meu irmão chegou amarelo perto de mim. Edilson, a cozinheira está endemoniada. E eu era o único crente, novo convertido, eu disse, eu vou. Eu vou enfrentar os demônios. Aí eu não sabia orar, eu era novo convertido, eu comecei a cantar. E louvando. Quando eu virei as costas, ele voltou amarelo. Volta aqui. Eu nunca tinha visto, irmão, mas eu vi com esses olhos. Parecia uma bala de canhão. Um bolo de cabelo. Você acredita? Um bolo de cabelo. Ela vomitou um bolo de cabelo que parecia esses tubozinhos da de de balinha aí. Aí o irmão dela disse assim, essa é pouco, ela já vomitou prego, vidro. Vocês acreditam nisso, irmão? Pode acreditar, porque eu estou falando que eu vi. Aí eu vi nisso aí, irmão, sabe o quê? Que o louvor, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Então na tua casa, quando tiver murmuração, bota a igreja para louvar, vai cantar, bota um hino, vai exaltar o nome do Senhor, vai ler a Bíblia e todo mal vai sair da sua casa e o nome do Senhor vai ser louvado, glorificado e exaltado. Amém, irmãos? Vamos orar por a família, vamos chamar as famílias aqui na frente. Nada me separa desse amor, nada vai tirar Jesus de mim. Vem cantar ainda da família aqui. Todo sofrimento acabou. Cadê a Yasmin? Aniversário da Yasmin. Quem estiver fazendo aniversário, vem para cá. As famílias venham para cá para frente para receber a oração.